Fala, meus queridos! No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre câncer, essa doença aí que afeta principalmente adultos e idosos e que geralmente não tem um prognóstico muito bom. O que é o câncer? O câncer é uma alteração que acontece, alguma mutação que vai acontecer nas nossas células e com essa mutação, então, essas células acabam se dividindo o tempo todo e de uma maneira indiscriminada. Para a gente entender as alterações que acontecem no câncer, primeiro a gente precisa voltar um pouco e entender o que acontece na nossa célula normal. As nossas células podem sim se multiplicar, como a gente falou nos vídeos anteriores, e muitas vezes essa multiplicação depende de algum estímulo aí que venha do ambiente externo ou do interior da própria célula. Mas mesmo que ela possa se multiplicar, essa multiplicação, esse ciclo todo que ela passa, chamado de ciclo celular, esse ciclo todo ele vai ser extremamente controlado. Nós temos um sistema de controle completamente eficiente que previne quando alguns erros podem acontecer nesse processo como um todo. E graças a esse sistema de controle, quando algum erro acontece, essa célula então vai ser marcada para destruição. Por quê? Porque o nosso organismo entende o seguinte: melhor você perder uma célula do que você perder o organismo como um todo. E diversos fatores podem levar a essa mutação que vai acontecer no material genético. Dentre esses fatores está aí a exposição aos raios solares, aos nossos raios UV. A gente tem também a exposição a diversos tipos de radiações, como a radiação por raio-x, e também diversos hábitos de vida que podem interferir nesse processo, que compõem aí o grande boom de fatores epigenéticos. O que é essa epigenética? A epigenética nada mais é do que como o ambiente onde você vive interfere no seu material genético. Nós sabemos hoje que o tabagismo, por exemplo, é um dos fatores que acaba causando uma grande metilação no material genético, e essa metilação pode culminar aí com alterações na expressão desses genes e também facilitar alguns processos de mutação. E nós sabemos também que a alimentação é crucial nesse processo. Muitas vezes determinados tipos de alimento facilitam então com que os sistemas de reparo ou mesmo os sistemas de controle do ciclo celular possam facilmente identificar essas células cancerígenas e promover então a morte delas. Mas quando esse processo todo não acontece com facilidade, as nossas células então, caso o câncer seja desenvolvido, elas vão apresentar algumas características únicas, chamadas de hallmarks do câncer. E existem vários hallmarks aí, cada vez que a literatura lança um artigo novo, alguns novos hallmarks são identificados. Mas eu vou trazer aqui para vocês hoje 5 hallmarks, 5 características que a nossa célula cancerígena apresenta e que interferem bastante então no processo de desenvolvimento dessa doença. Primeira dessas características, claro, mutação, né? Se a gente não tivesse mutação do material genético, nós não apresentaríamos aí qualquer tipo de defeito, qualquer tipo de dano que viesse a prejudicar o metabolismo do nosso tecido. Segundo fator, resistência à morte. Nós acabamos de falar que quando tem alguma alteração nesse ciclo celular, essa célula pode ser então marcada para destruição. Mas quando a célula tem essas características cancerígenas, ela consegue então evitar esse processo, justamente porque ela consegue resistir à morte e não depende mais de sinais para que ela se prolifere ou não, ela pode crescer indiscriminadamente. Terceira característica, metabolismo. Nós sabemos aí que as nossas células utilizam carboidratos, proteínas, lipídios, tudo isso aí para gerar ATP. Quando nós falamos de uma célula cancerígena, uma célula mutada, essa célula ela acaba direcionando todo o seu metabolismo para o metabolismo de carboidratos. Então, por isso, indivíduos que têm câncer acabam evitando a utilização de alimentos ricos em carboidratos ou mesmo de doces. Por que isso acontece? Porque quando esse tecido está crescendo, está se multiplicando, não chega vasos sanguíneos de maneira adequada para levar oxigênio. Então a célula precisa trabalhar na ausência de oxigênio. E na ausência de oxigênio nós sabemos que pode ocorrer a glicólise, né, a quebra do carboidrato, e aí a célula pode promover a fermentação para gerar a quantidade de energia necessária para que ela possa então se manter. Quarto ponto,
O processo cancerígeno gera uma grande inflamação, mas mesmo que tenha essa inflamação, as células cancerígenas conseguem evitar a destruição pelo sistema imune. Então elas conseguem driblar, né, se esconder do sistema imune e permitir então com que esse tecido que está se proliferando possa crescer indiscriminadamente. E o nosso quinto fator vai ser então aí o processo de metástase e também de angiogênese. Nós sabemos que quando esse câncer vai atingir outros tecidos, nós dizemos que ele é um câncer maligno, e aí o processo de metástase é justamente a invasão e passagem das células cancerígenas de um tecido para o outro. E aí, além disso, esse tecido cancerígeno depende de angiogênese, da formação de novos vasos, para que chegue nutrientes e chegue oxigênio, e esse tecido cancerígeno, então, possa se multiplicar. Certo? Grande abraço e até o próximo assunto.